A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus em livro de Levítico, no capítulo 8, do verso 27 até o 30. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito, em nome de Senhor Jesus. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Então aqui nesse verso está falando dos dois assuntos principais do vídeo de hoje, que é a eleição, porque Deus escolheu Arão para ser sumo sacerdote e seus filhos para serem sacerdotes, para administrarem o tabernáculo, e da mesma forma ele escolheu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser o nosso sumo sacerdote eterno, e nos escolheu a sua igreja para administrarmos o seu evangelho, anunciando o reino de Deus a todos, né? Glória a Deus. Então é muito bonito esse estudo de eleição, e é muito complexo. Então a gente vai aprender muito hoje, tá bom? Também a gente vai estudar sobre a oferta de movimento. O que seria a oferta de movimento? Então, esses são os dois assuntos principais que nós vamos tratar aqui no final do vídeo. Aqui no verso 28. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta de consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Então, a partir do momento que Deus nos escolhe, que Ele nos chama, nós temos que nos consagrar. Aqui Moisés estava consagrando Arão e seus filhos para exercerem o cargo de sacerdotes. Da mesma forma que Deus nos chama pelo Evangelho, nós temos que nos consagrar e nos santificar pela sua poderosa palavra, né? Verso 29. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro, da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés pegou o peito do carneiro e moveu diante do Senhor. O que simboliza isso? Simboliza o nosso peito, simboliza os nossos sentimentos. O peito do cordeiro, ele, pelo sentimento dele, ele se entregou para morrer, para nos salvar. E da mesma forma nós devemos entregar o nosso sentimento para o nosso Deus. E através da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele vai pegar esses sentimentos, nossas orações, e vai apresentar diante de Deus. Isso ele vai mover diante de Deus, e Deus não resiste a um coração quebrantado e sincero. Quando você move o seu sentimento para o seu Deus, ele se move, ele levanta lá do seu trono e muda céus e terras para te favorecer, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você amar a Deus de verdade, orar movido pelo sentimento, pelo Espírito Santo que está dentro de você, Deus vai te ouvir e vai te atender. Está escrito: querendo Deus, quem impedirá? Se Deus quiser fazer um movimento na sua vida e te livrar dessa enfermidade, Ele vai te libertar. Ele vai mover, Ele vai fazer um movimento na sua vida. Ele pode fazer um movimento na sua vida financeira, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. É só você apresentar o seu sentimento, faz uma oferta de movimento perante o seu Deus, e em nome de Jesus Cristo, Deus se moverá do seu trono a seu favor. Glória ao nome santo do Senhor. No verso 30, tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então, a partir do momento que nós somos chamados, tem que ter santificação. Aqui Moisés, ele ungiu Arão e a seus filhos para exercer o cargo de sacerdotes. Da mesma forma, nós somos ungidos também. Todo aquele que tem o Espírito Santo, que tem fé em Deus, em Jesus Cristo, é um ungido do Senhor. Porque o Espírito Santo ele simboliza esse azeite aqui, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Messias. O Messias ele, significa o ungido, o escolhido. Então Deus escolheu ele para nos salvar. Da mesma forma que ele escolheu Arão e os seus filhos para serem sacerdotes, e da mesma forma que Deus escolheu eu e você para o servir e buscar o reino do céu, né? Então é uma honra. Nós somos escolhidos. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é um eleito de Deus. Você já foi chamado. E se a gente perseverar até o fim, não negar o nome do Senhor, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então aqui vamos entender um pouquinho sobre a eleição, como que ela funciona, né? Então aqui a gente vai estudar primeiro a predestinação. Todos nós somos predestinados a servir a Deus. Como que funciona isso? Né? Então vamos ver aqui. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então aqui está escrito, porque dantes conheceu. Nosso Senhor, Ele é onisciente. Ele nos predestinou porque Ele já sabe aqueles que vão aceitar o seu Filho e vão tentar viver seguindo a imagem de seu Filho. Então nós somos predestinados pela presciência de Deus, porque Deus já sabe aqueles que vão escolher o seu Filho. E olha que coisa bonita, se você escolheu servir a Jesus Cristo, se você escolheu, porque nós temos livre-arbítrio, se você escolheu Jesus Cristo como Salvador da sua alma,
Olha que coisa linda que vai acontecer. Por Jesus Cristo, por Ele, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, porque Jesus Cristo foi o primogênito, Ele foi ungido e venceu a morte primeiro, né? E já é vencedor, já está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele já é rei e sacerdote. E Ele quer nos fazer também reis e sacerdotes. Ele quer nos fazer vencer também. Ele quer que sejamos escolhidos, eleitos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, por Ele nós conseguiremos, tá bom? E aqui está escrito, ó, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós. Todos aqueles que foram chamados, Ele vai ajudar, Ele justifica diante do Pai. E Ele quer que todos sejam glorificados. Só que depende de nós, tá bom? Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Só que nós temos que escolher o Filho e escolher fazer a vontade do Pai. Ler a palavra de Deus e praticá-la, tá bom? Em outra parte que fala de predestinação. Efésios capítulo 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, de você nascer, antes do mundo ser formado, Deus já sabia que você ia aceitar Jesus Cristo. Porque Ele sabe de todas as coisas. Aqui nós temos o tempo, nós vivemos num mundo que tem tempo. Mas o nosso Deus ele está na eternidade. O futuro nosso para Deus já foi. Então Ele é conhecedor de todas as coisas. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Então aqui, ó, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para a gente viver em caridade. Então a gente não pode viver de qualquer jeito, tá bom? Então sejam irrepreensíveis diante de Deus, em caridade, para que você seja um eleito de Deus, tá bom? Agora vamos ver as passagens que falam sobre a presciência, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Está escrito, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então aqui ó, está falando sobre presciência. Então presciência é bíblico, predestinação é bíblico. E tudo anda em harmonia. Tem pessoas que acreditam em predestinação, mas não acreditam na presciência. Tem gente que acredita na presciência, mas não acredita na predestinação. Mas as duas são bíblicas, as duas andam juntas, tá? Então vamos ler com amor. Esquece tudo que você aprendeu de doutrina de religião. Leiam a Bíblia por completo, porque toda ela é inspirada por Deus. Então não dá para você acreditar numa coisa e não acreditar na outra. Toda ela é inspirada por Deus, toda ela foi Deus que mandou os seus servos escreverem. Então a gente tem que estudar por completo, tá? Então existe presciência? Sim. Existe predestinação? Sim. E as duas andam juntas, porque nós somos eleitos, somos predestinados pela presciência de Deus. E aqui em Romanos capítulo 9, 10, 13 está escrito, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Então, antes mesmo das crianças nascerem, de Esaú e Jacó nascer, Deus já sabia que o Esaú não ia dar valor para a primogenitura, para o mundo espiritual, né? Mas o Jacó ia dar valor. Então, mesmo sendo o direito do primogênito a herança, Deus sabia que o primogênito ia abrir mão disso. Então, pela presciência de Deus, Deus sabia que Jacó ia tomar posse da bênção. Ele ia correr atrás, ele ia buscar o Senhor. Então não perca tempo, busca o Senhor hoje, porque só quem busca o mundo espiritual, só quem busca a salvação, encontra. Deus morreu por todos, nós vamos estudar sobre isso. Deus quer que todos se salvem, mas apenas aqueles que derem valor à sua obra na cruz, ao plano de salvação do nosso Pai Celestial, é que serão eleitos. Muitos são chamados, mas escolhidos, eleitos, vencedores, serão só aqueles que perseverarem até o fim. Vamos entender um pouquinho do chamado, como é que funciona o chamado, né? Como que a gente é chamado? Né? Pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho, para que todos sejam chamados, para que todos tenham a oportunidade da salvação, né? Então aqui em Êxodo 33, Êxodo capítulo 33, verso 19, está escrito, porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Então nosso Deus está falando para Moisés que ele ia passar no meio do povo, e ele ia mostrar sua bondade, e ele ia mostrar o nome de Deus a todos os povos, e todo aquele que nele crê, né, Deus teria misericórdia. E o que Deus ia passar no meio deles. E aqueles que fossem reconhecessem a sua bondade e reconhecessem o seu nome,
Deus teria misericórdia deles e se compadeceria deles. Então, Deus ele se mostra. No Antigo Testamento ele se mostrou através da lei de Moisés e dos profetas, e na Nova Aliança, através de Jesus Cristo, pelo Evangelho. Então Deus ele se revela, ele se mostra, ele está se apresentando para que todos o conheçam, para que ninguém chegue no dia do juízo e fale: ah, Senhor, eu não tive oportunidade. Todos conhecem Deus, todos conhecem Jesus Cristo, todos já ouviram falar, e ninguém será por inocente, tá bom? Porque Deus ele se mostrou diante do povo judeu e se mostrou a nós gentios, a todo mundo, através de seu Filho Jesus. Que veio para confirmar isso também, ó, em João capítulo 17,6, está escrito: manifestarei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Então Jesus Cristo ele veio para manifestar o nome de Deus aos homens, para que os homens conhecessem o reino do céu. E através de Jesus Cristo, guardar a sua palavra. E aqueles que guardarem a sua palavra, tiverem fé que foi Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, e guardar a sua palavra, serão eleitos, serão vencedores, serão os escolhidos, tá bom? Mas todo aquele que já ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo já é um chamado, tá bom? Então, todos aqueles que já buscam a verdade, que buscam ir na igreja e aprender com Deus, já é um chamado de Deus. Mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Tem um processo, tem um caminho para seguir, tá certo? Tem que ter consagração e santificação. Aqui também, ó, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio. Aqui, ó, predestinação. Desde o princípio ele já nos elegeu para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, ó, pela pregação do Evangelho, vos chamou. Então todo aquele que ouviu o Evangelho é um chamado de Deus, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos aqueles que são chamados, que ouviram o Evangelho, são chamados, e Deus quer salvar você. Se você for fiel até o fim, obedecendo a sua palavra, você será um eleito de Deus e herdará a vida eterna. Mateus 22,14 está escrito: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, todo mundo entendeu até aqui, né? Todo mundo que ouviu o Evangelho é um chamado de Deus. Por isso que devemos anunciar o Evangelho, para que essas pessoas possam ser chamados e não só levar a pessoa para a igreja, mas tem que fazer a manutenção. Porque se a pessoa é um chamado, mas depois ela se desvia, ela perde a salvação. Então, ela não vai ser escolhida. Escolhida é só aquele que permanece até o fim, tá bom? Aqui vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Jesus, ele morreu por todos? Ele morreu por todos? Sim, é bíblico, ele morreu por todos. O preço foi pago na cruz, né? Então, todo aquele que nele crê será salvo. É simples assim. Então, você quer ser o eleito de Deus, quer ir para o céu? Creia em Jesus Cristo, porque ele morreu por todos, ele deu oportunidade para todos. Não tem essa que Deus escolheu uns e outros não. Não. Deus morreu por todos e você tem o livre-arbítrio de escolher. Você quer ir para o céu? Siga Jesus Cristo. Você não quer ir? Você não acredita? Então, sofra as consequências, tá bom? Aqui, ó, vamos para ter certeza que Jesus Cristo morreu por todos, né? Isaías capítulo 53, versos 5 e 6 está escrito: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos. Tá? Então Jesus Cristo morreu por todos. Então todos aqueles que não seguem o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, são ovelhas desgarradas, perdidas, que seguem seus próprios caminhos. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Então creem em Jesus Cristo e vivam o Evangelho para vocês serem eleitos de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade é Cristo Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que conhecer a Jesus Cristo e ser conhecido por Ele é uma ovelha dele, né? Então você será salvo, será um eleito. Jesus Cristo morreu por todos e quer que todos se salvem. Vamos estudar sobre livre-arbítrio? Aqui a gente vai estudar a parábola das bodas. Essa parábola das bodas é o melhor exemplo para a gente entender como é que funciona a eleição, tá bom? Então aqui, ó, Mateus capítulo 22, versos 2 e 3. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir.
Então aqui está muito bem claro que existe o livre-arbítrio, tá bom? Então quem não acredita em livre-arbítrio, leia aqui Parábola das Bodas e medita sobre isso, tá bom? Que a escama caia dos seus olhos em nome de Jesus. Porque é muito óbvio, a palavra de Deus inteira fala sobre livre-arbítrio. Então nós decidimos. Jesus Cristo morreu por todos, o preço já foi pago na cruz. Só que agora ele quer reconhecimento. A obra de salvação está feita. Aceite Jesus Cristo que morreu. É o castigo que nos trouxe a paz. Ele sofreu por nós, tá bom? Então aqui, ó, Mateus, na parábola das bodas, está muito claro. Deus mandou convidar. Só que as pessoas não aceitaram o convite das festas das bodas. Não querem entrar no reino do céu. Tem gente que não quer. Deus respeita. Deus ama todos, mas ele respeita. Ele não obriga ninguém. Ele te convida, ele quer que você entre no céu. Ele quer fazer uma festa para o filho dele, para Jesus Cristo. A festa das bodas. E vai ser uma coisa linda quando Jesus Cristo voltar para todos aqueles que aceitaram esse convite. Então aceitem esse convite, porque você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha. Deus não é um Deus opressor. Ele ama seus filhos, ele quer que todos aqueles que o amam o sigam e sejam salvos. Você tem chance, todos têm chance. É só você buscar o teu Senhor, ele te ama e ele quer te salvar. E aqui, então todo mundo entendeu que tem livre-arbítrio, né? Na parábola das bodas também, né, no verso 9 e 11 está escrito: E depois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos. Então, nossa obrigação de quem serve a Deus, ó, aqui os servos, ele mandou seus servos convidar a todos para as bodas. Então sai anunciando o evangelho para todo mundo, não julga ninguém não. Vai pregando o amor de Deus, o amor de Cristo a todos, para que todos se salvem, tá? Faz a sua parte, o Espírito Santo que convence, mas a sua parte, a nossa parte nós temos que fazer. Eu estou fazendo, estou gravando esses vídeos. Faça a sua parte também, fale para sua família, para seus amigos, do amor de Cristo. E você estará fazendo um ótimo papel, sendo o servo de Deus, convidando as pessoas para as bodas, tá? E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Então, não faça acepção de pessoas. Deus não faz, a gente também não pode fazer. Prega para todo mundo. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então, todo mundo vai ser convidado para a festa. Só que vai ter um porém. Aí agora vamos ver quem que vai ser eleito, né? Todo mundo foi chamado, né? Todo mundo que aceitou o convite foi chamado. Ouviu o evangelho, se sentiu bem, foi para a igreja, você é um chamado de Deus. Mas só que não pode servir a Deus de qualquer jeito, não pode entrar na festa de qualquer jeito. Senão você vai ser expulso da festa, tá bom? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado, com veste nupcial. Então, se você chegar no dia do juízo com as suas vestes sujas, se não está com sua veste limpa, não está preparado para as bodas do cordeiro, é uma festa de casamento, é coisa importante. A gente não pode andar nesse caminho, aceitar esse convite aqui e ir para a festa de qualquer jeito, não. Tem que ter consagração e santificação, como Moisés consagrou e santificou Arão e seus filhos para o sacerdócio. Assim também nós, que queremos entrar no céu e participar das bodas do Cordeiro, devemos nos consagrar e santificar. Então ficou bem claro que a salvação depende da pregação do Evangelho, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e o Espírito Santo toque elas para ter a fé. E se elas perseverarem até o fim, serão salvas. E aquele que não aceitar o convite será condenado. E aquele que aceitou o chamado, mas não se preparou, também não vai entrar no céu. Que nem as 10 virgens, né? 5 se prepararam, entraram para as bodas. As outras 5 não se prepararam, receberam o noivo de qualquer jeito. Quando Jesus Cristo voltou, não participaram das bodas. É assim a eleição de Deus. Quer ser eleito? Pratica boas obras, busca o nosso Deus, ama seu Deus, ama Jesus Cristo e faça a sua vontade e você será um eleito de Deus. Aqui eu fiz uma pergunta: como saber se eu sou eleito de Deus, né? Aqui, em Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Abraão não sabia para onde ir, mas ele recebeu um chamado. Ele teve fé que ele ia receber uma coisa boa, uma herança. Ele não tinha certeza se aonde que era, como que ia ser, mas ele tinha essa certeza. Você tem fé que Jesus Cristo morreu para te salvar? Então aceita esse chamado. Vai na fé que nem Abraão foi.
e você será salvo. Abraão foi salvo. Tanto que na parábola do rico e do Lázaro tem um lugar que se chama o seio de Abraão. Não é o céu, não é o paraíso. Era lá no Sheol, mas tinha um lugar para as pessoas boas e se chamava seio de Abraão. Então Abraão foi salvo. Teve até uma homenagem, teve um lugar criado em nome dele para as pessoas boas irem para o descanso eterno. Olha que coisa linda. Ele foi obediente, ele obedeceu o chamado. Hoje Deus te chama. Vai para a igreja, busca a Deus e serve a Ele e você será um eleito em Cristo Jesus. Em Tiago, capítulo 2, verso 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, você quer saber se você é um eleito? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você está no caminho certo. Está escrito na palavra que aquele que ama a Deus pratica boas obras, né? Obedece seus mandamentos. Então, se você ama a Deus, você está no caminho certo para ser eleito. É só praticar a palavra de Deus e ajudar o teu próximo e você será eleito sim, tá bom? Vai ser mais que vencedor. E aqui como que um eleito tem que se portar, né? Está escrito em Colossenses capítulo 3, 12 e 13. Você é chamado? Você se considera um eleito de Deus? Então vamos ver se você está andando conforme o que a palavra diz, quem é eleito, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos é separado, né? Então todo aquele que serve a Deus é separado, é santo. Nós somos de Cristo agora, né? E amados, porque Deus nos amou de tal maneira que mandou seu Filho amado para morrer por nós, né? De entranhas de misericórdia, nós temos que ter misericórdia. De benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós devemos viver dessa maneira. Colossenses 3, 12 e 13. Quer ser eleito? Faz isso daqui que você vai ser eleito. Não tem segredo, tá bom? A gente pode perder a salvação depois que a gente é eleito? Não, depois que a gente é eleito não pode perder a salvação. A gente não tem como perder a salvação, porque nós somos de Cristo já. Só que enquanto nós estamos vivos, a gente é apenas um chamado. Só é eleito aquele que perseverou até o fim, que combateu o bom combate, que nem o Paulo combateu, né? Aí esse é o eleito, porque aí ninguém mais tira da mão de Deus, porque você já vai entrar no céu direto, tá bom? Se você perseverou até o fim, você vai para o céu. Então aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 9, 26 e 27, está escrito: Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então Paulo, ele anunciava o evangelho, foi o maior pregador que teve todos os tempos. E mesmo assim, ele vigiava, ó. Ele reduzia o seu corpo à servidão para ele anunciando o evangelho, ele não correu o risco de perder a salvação, né? Então ele tinha medo, ele vigiava, orava. Então, se o maior pregador de todos os tempos vigiava e orava, imagina nós. A gente tem que vigiar e orar todo dia, pedir perdão, misericórdia de Deus todo dia, ler a palavra de Deus todo dia, orar, porque a gente é chamado, mas quem elege, quem vai nos eleger é Deus. Entendeu? Nós somos chamados pelo Evangelho, mas é Deus que vai decidir. Ó, esse aqui foi vencedor, ele perseverou até o fim. Esse é eleito. Esse vai para o céu comigo. É Jesus Cristo que vai escrever o nosso nome no livro da vida, né? Então é Ele que vai nos eleger. Então a gente tem que vigiar e orar, tá certo? A gente escolhe Ele, nós temos a decisão de escolher. Temos o livre-arbítrio de ser chamado, mas a eleição quem faz é Jesus Cristo. Ele que vai decidir se você perseverou, ele vai ver suas obras. Esse aqui merece entrar comigo nas bodas. Esse aqui confessou os pecados, praticou boas obras. Esse eu vou escolher, esse é meu. Vai estar no livro do Cordeiro. Então vamos nos esforçar para estar no livro do Cordeiro. Êxodo 32, verso 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então Moisés estava intercedendo pelo povo. E ele falou: Senhor, perdoa eles. Se o Senhor não perdoar eles, risca meu nome do livro da vida, porque eu não quero que esse povo todo seja condenado. Aí Deus falou para ele: de maneira nenhuma eu vou te riscar, você me serve. Então se você serve a Deus, Deus não vai te riscar do livro da vida. Agora, se você é um pecador e você não faz a vontade do Pai, ele vai riscar do livro, tá bom? Em Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida,
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Então, siga isso. Deus, depois você morreu, foi um vencedor, perseverou até o fim, que nem na congregação a gente vai testemunhar, a gente fala assim, né? Eu te agradeço pela coroa de vida eterna se eu for um filho firme e fiel até o fim. Porque se nós somos vencedores, não negarmos o nome de Cristo até o fim da nossa vida, é, nós seremos vencedores. Ele vai nos dar a coroa de vida eterna. Olha que coisa mais linda. Então, para você ser um eleito de Deus, é só perseverar até o fim. Não desista, tá bom? Tá difícil as coisas? Vai buscar Deus na igreja, vai procurar força em oração, na palavra, e você vai conseguir chegar até o fim do caminho, tá bom? E João 10, 27 e 29 está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem, dou-lhes vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. Então a pessoa só não é salva se não quiser, porque a partir do momento que está na mão de Cristo, o inimigo não pode tirar de Jesus Cristo. Então, olha o poder da sua decisão. Escolha servir a Deus, porque a partir do momento que você estiver nas mãos de Cristo, nas mãos do Pai Santo, ninguém pode arrebatar das mãos de Deus. Então, busca o Senhor, ore, e Ele vai estar sempre te protegendo, te guiando para alcançar a vida eterna. Agora vamos estudar o mover de Deus. João 5, 3, 4 está escrito: Nestes jazia grande multidão de enfermos e cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava qualquer enfermidade que tivesse. Então, a gente tem que buscar Deus na igreja. A gente não sabe o tempo certo de receber a bênção, né?